a aula de hoje aí, né, da OCET Termodinâmica. Eu vou dar continuidade naquilo que eu estava falando dos processos, né? Então, processo isobárico, isotérmico e adiabático. Então, eu tinha falado do processo isobárico, né, que era a pressão constante. Eu vou falar do isotérmico, né, que ocorre a temperatura constante, né? Opa, peraí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Não adianta. Bom, então, o processo isotérmico, né, a gente sabe que é aquele que a temperatura, então, é constante. Bom, então, se é constante, a temperatura não vai variar, né? Então, a variação de energia interna do gás, ela é nula, né? Ou seja, se eu não tenho variação de energia interna, e na primeira lei fala que a energia interna é justamente a diferença entre o calor fornecido e o trabalho, né? Então, como zero a minha energia interna, eu posso presumir que o calor, todo o calor gerado, gera o trabalho. A gente sabe que isso aí não ocorre real, né? Processo sempre ideal. E a transformação adiabática, que seria agora essa quarta transformação, quer dizer que eu não tenho troca de calor com o meio exterior, ou seja, eu não troco o calor com o meio, vamos dizer que o meu meio está totalmente isolado, né? Então, a variação de energia interna ela é igual em módulo, só que é de sinal contrário ao trabalho realizado, ou seja, como o trabalho é zero, o trabalho vai ser a energia interna e a energia interna vai ser o trabalho, só que de sinal contrário, né? Como se fosse módulo ainda. Bom, então nesse caso aí, né, no processo adiabático, o gás então não pode trocar calor com o ambiente. Mas então, havendo variação de volume, ele pode trocar energia com o ambiente na forma de trabalho, ou seja, fazendo o movimento do êmbolo. Então, na expansão adiabática, né, eu vou ampliar, ou seja, eu exerci um trabalho, meu trabalho é maior do que zero. Então, minha energia interna vai ser menor do que zero, a pressão vai diminuir, o volume vai aumentar e a minha temperatura vai diminuir, né? Então, isso aqui na expansão adiabática. Se eu estiver lidando com a compressão adiabática, agora o que que é a tendência, né? O meu êmbolo aqui vai diminuir de volume, a pressão vai aumentar, agora o meu trabalho vai ser negativo, né? Que é como se fosse o processo inverso, então meu trabalho é negativo, eu estou sofrendo trabalho, então agora minha energia interna vai ser maior, o volume vai ser menor e a temperatura vai aumentar. Isso considerando o processo adiabático. Bom, e com isso, a gente vai lá para a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela vai ter um caráter estatístico, né? Então, por que que é... Então, todas essas leis da termodinâmica, ela não tem aquela comprovação matemática, ela é somente empírica, né, através de experimentos. E por que até hoje não se derruba essas leis, né? Porque não tem experimento contrário e nem uma, vamos dizer assim, um experimento real contrário, né? E nem também uma formulação matemática que contraria, a gente chama de, eu falo que na matemática, fala que é um contra-exemplo, né? Que é aquilo que, vamos dizer assim, derruba uma lei matemática, né? Como não tem, essas leis prevalecem até hoje, né? Mas até porque essas leis ainda são recentes, né? Do ponto de vista de temporal. Professor, me explica o seguinte aqui, o segundo ponto aí. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, nas transformações naturais, aí que eu não entendi, a energia se degrada em forma de energia térmica. Como é que ela degrada em forma de energia térmica? Se ela é energia térmica, ela não aumenta, por que ela degrada, então? No meu entendimento. Você vai Não entendi. entender o exemplo que eu vou te dar agora.
Nosso bom e velho motor a combustão. O que que é um motor a combustão? Motor a combustão, eu não preciso de gerar a combustão, que é a reação, né? A reação química entre o ar, combustível. Se for um motor ciclo Otto, eu preciso de uma centelha. Ou se for ciclo diesel, é a compressão. O que que acontece então quando eu misturo o combustível com o ar sob pressão? Então, eu tenho dois produtos químicos, então eu tenho uma energia química, que ela vai ser o quê? A combustão, ela vai gerar uma energia, né? Então, seria uma energia, ela vai se degradar numa forma de energia térmica, que é a explosão, é uma energia. A bomba também é a mesma coisa, não é? A bomba ela não se degrada numa forma de energia térmica, né? Calor, a bomba não gera um calor incessante, então essa seria a degradação da energia, de certa forma, que a lei está querendo me dizer. Então, toda Hum, forma de energia ela vai se degradar numa forma de energia térmica, né? Então, uma reação química, ou qualquer tipo de reação, ou qualquer tipo de energia que transforma em energia térmica. quer dizer, Como, vamos lá. Uma bomba, vou pegar uma bomba. A bomba, enquanto não deflagra, ela está inerte. É isso? isso, ela tem um potencial Preservada. ela tem um potencial de energia, mas porém ela não, vamos dizer, ela não se expandiu, né? Ela não teve essa degradação de energia. Ela não teve essa reação de expansão, vamos assim dizer, né? Expansão de energia, que é na forma de energia térmica, né? Entendi. Agora sim. É, outro exemplo também é a energia elétrica, né? Então, o que que é, por exemplo, a resistência lá do chuveiro, né? Você não liga ali a água, né? A água passa pela resistência. Então, aquela energia elétrica, né? Aquela energia elétrica, ela vai passar na resistência. O que que a resistência vai fazer? O efeito Joule, né? Então, as cargas vão se debater ali entre elas, vai ter uma dificuldade da passagem de corrente, gera o efeito de calor. Então, a energia elétrica ela vai se degradar numa forma de energia térmica. Então, parte dessa energia elétrica converte em energia térmica. E aqui a gente Entendi. usa essa energia térmica que é degradada para alguma coisa útil, né? No caso ali do motor a combustão, essa energia térmica que é degradada, do jeito que está falando ali, ela é utilizada para quê? Para movimentar alguma coisa, né? Ou gerar uma energia, se for um motor gerador, ou se não, movimentar algum veículo, um caminhão, um carro, uma moto, o que quer que seja, né? Uhum. Motor elétrico da mesma forma, né? O motor elétrico também, você tem energia elétrica que converte aquela eletricidade em movimento, né? Só que é só uma pequena parcela que vai se degradar na forma térmica. Esses motores também esquentam de uma certa forma, né? ah, com algum atrito, alguma coisa, esse motor também esquenta, gera uma energia térmica que é degradada. Então, nem sempre essa energia térmica eu consigo aproveitar ela. Então, por exemplo, nem todo o calor ali que é gerado na combustão vai me gerar movimento. Então, aquele calor vai esquentar o motor, né? Então, para não esquentar um motor de forma demasiada, eu vou ter um sistema de arrefecimento, aí seja ele por ar ou até por água, né? Por um líquido ali, né? Tem um radiador. Então, por isso que essa degradação de energia, né? As E é por isso transformações naturais. e é por isso que naquele exercício anterior não se consegue 100%. Não se Porque consegue, porque não tem, por mais que se tentem experimentos bem controlados, nunca até hoje se viu, né? Até porque seria a máquina perfeita, a gente chama de moto perpétuo, né? Como disse, se o moto perpétuo, de- se o moto perpétuo, a gente chama de moto perpétua, a gente fala, né? Que é o motor que tem geração por si só, como diz, é a viagem espacial. Você pode viajar espacial. É um problema da viagem espacial é o tempo. O cara consegue viajar ali, só que o problema, né, praticamente impossível. Bom, e além a segunda lei da termodinâmica fala também que o calor, assim como a energia elétrica, a pressão, ela sempre vai de um ponto de, no caso do calor, ele sempre vai fluir de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, isso de forma espontânea, né? Então, o calor sempre vai. O calor é a energia térmica em trânsito, né? Então, o calor é isso.
Então, a energia térmica sempre vai de um ponto de maior temperatura para o de menor até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, os dois corpos vão ficar com a mesma temperatura, né? Só que o inverso, espontaneamente eu não consigo, ou seja, fazer o calor fluir de um corpo de menor temperatura para o de maior espontaneamente eu não consigo. Para fazer isso, eu tenho que inserir trabalho, é o que acontece no nosso sistema de refrigeração. Eu preciso injetar trabalho. Como é que eu injeto trabalho? Num sistema de compressão, que aí troca calor, ele retira o calor de um lugar mais frio para um lugar mais quente, ou seja, eu pego o calor de um ponto mais frio e jogo para um lugar mais quente, fazendo um processo reverso que espontaneamente ele não me oferece, não me fornece, né? E então, né? Justamente a segunda lei da termodinâmica me ajuda nessa questão. É possível construir uma máquina que retira o calor de uma fonte e converte então ele totalmente em um trabalho. E também do ponto de vista do processo reversível, é aquele que eu posso ser revertido, né? Então, um processo reversível é sempre um processo ideal. Então, o que que eu falo que é um processo reversível? É aquele que é revertido e quando isso ocorrer, não causa mudança no sistema e nem na vizinhança. A gente sabe também que na prática mesmo, no real, isso não acontece, né? Um Ele sempre... exemplo, por favor. Um exemplo disso aí. O que eu posso imaginar que ocorra uma situação Ah, reversível? bom, justamente o que que acontece no meu motor a combustão, né? Gerou calor. Aquele calor, ele vai afetar o meu motor e vai afetar ali tudo em volta, né? Você pode ver que esquenta. E aquele calor, eu não consigo reverter ele. Ou seja, eu também não consigo reverter o processo de explosão. Eu consigo voltar a minha explosão, a minha explosão eu não consigo reverter ela, né? Eu não consigo fazer um processo reverter, um processo de termodinâmico ser reversível. Então é Uhum. só um processo ideal. Então, com um gás ideal, aquele gás hipotético, né? Então, considerando tudo que não tem esse problema que não ocorre no sistema e na vizinhança, então, de certa forma, é um processo adiabático. Eu não troco o calor com o meio, nem Aqui, o meio envolve, né? Então, de certa forma, é um sistema totalmente isolado. Isso agora você também na citou prática não ocorre. a diabárica, me lembrei. É um exemplo de que um copo quebrado não se reverte mais. Justamente, é isso mesmo. É, outra que preconiza essa segunda lei da termodinâmica é a entropia, né? Que fala da entropia do universo. A entropia do universo. Entropia é muito o conceito de caos, né? De sempre a entropia, que ou seja, a desordem a nível molecular do mundo, ela sempre aumenta. Ela não tem um processo reverso, ela sempre está aumentando, né? Então, por isso que chama de entropia, né? Então, de certa forma, a gente não consegue reverter esses processos, por mais que o meu processo seja muito bem isolado, mas mesmo assim não tem como eu reverter ele, né? Então, por exemplo, para existir a possibilidade de reversibilidade, quais as condições que eu tenho que obedecer? Não pode ter atrito envolvido no processo. Então, só de onde você vai ter um local totalmente isento de atrito. Por mais que você tenha um local perfeitamente liso ali, você fala não tem atrito, mas vai ter um atrito envolvido. Então o processo já deixa de ser reversível aí. A transmissão de calor ocorre promovida por uma diferença de temperatura infinitesimal, ou seja, a diferença de temperatura, a diferença de temperatura de um ponto para o outro, fala que é infinitesimal, ou seja, muito próximo de zero. Isso também não ocorre, as diferenças são grandes. E não ocorre expansão não resistida. Essa expansão também não resistida também é impossível. Ela sempre é resistida, porque sempre vai ter uma resistência ali. Um exemplo, isso aí ocorre expansão não resistida. Eu não entendi como é que isso poderia ocorrer. Seria a própria, por exemplo, a expansão do gás. Então, a expansão, ela sempre vai ter uma resistência, principalmente de espaço e de atrito.
Tá. Né? Então não tem como, por exemplo, ele sempre manter na mesma, ele sempre vai ter uma tendência de aumentar o volume, né? Principalmente gás compressível, fluido também, né? Fluido em geral, né? Líquido, estou falando gás aqui, mas pode ser qualquer líquido também. Bom, isso seria, né, a reversibilidade. Só que, na verdade, nenhum desses três aí ocorre na prática, né? Então, por isso que nenhum processo que a gente tem na realidade ele é reversível. Então, justamente que a gente vai na irreversibilidade dos processos térmicos reais, porque a gente tem um atrito, né, qualquer tipo de movimento ou fluxo. Então, qualquer líquido que escoa, seja ele em campo aberto ou em um tubo fechado, ele está sujeito a atrito, né? E o fluxo de calor, então, sempre vai ser por um processo reversível, irreversível. Todos os processos reais vão ter um certo grau de reversibilidade, pequeno ou grande, mas vai ter. Colocando o ciclo de refrigeração, vai ter mudanças na variáveis de estado do fluido refrigerante ao longo do processo, resultante do trabalho. Então, por exemplo, o processo de compressão, eu vou aumentar a temperatura, eu vou aumentar a pressão. Quando eu trocar calor, ele vai trocar de fase, né? Então, ele vai passar, por exemplo, de vapor para líquido, de líquido para vapor, né? E também, como enunciado da própria segunda lei da termodinâmica, é impossível construir uma máquina com 100% de eficiência. Você dá calor e esse total calor gerar o trabalho. Ou seja, você fazer uma máquina sem perdas, né? Sem perda nenhuma, 0%, eficiência 100%, impossível, né? Certo aí, Rubens? Aí eu vou passar para Certo. um próximo tópico aqui da termodinâmica. Só abrir aqui. Nós teremos mais alguma atividade, SAP? Não, dessa da termodinâmica não. Aí a gente vai entrar na C de mecânica dos fluidos. Hum. Deixa eu abrir aqui a segunda. Bom, então no ciclo de potência, né, na verdade a gente tem um ciclo de potência e refrigeração. No ciclo de potência, até o nosso exemplo da nossa SAP aí, é uma máquina, né, que tem uma fonte quente, uma fonte fria e gera um trabalho. Então eu tenho uma fonte quente, que parte dessa fonte quente me gera um trabalho, e aquilo que não gera trabalho a gente chama de calor rejeitado, que vai para a fonte fria. Então, por exemplo, o ciclo ideal de Carnot é usado como modelo com o qual todos os ciclos reais e todos os outros são comparados. Então, todo projetista de motor, de alguma máquina de potência, né, máquina de vapor, ela vai trabalhar em cima do ciclo ideal de Carnot, né? Então, ele vai projetar a máquina como se fosse uma máquina ideal. Só que na prática isso não é. Mas só que se ele atingir a máxima eficiência, então a máquina está bem projetada, né? Agora, se minha eficiência for muito baixa, ele tem que rever alguns conceitos da máquina, ali, alguns preceitos dela, né? Para minha máquina ter uma melhor eficiência possível, ou seja, uma melhor eficiência, eles chamam de Carnot, né? Então, por exemplo, aí a gente tem um ciclo de potência. Bom, como é que é o ciclo de potência? Então, tudo inicia na caldeira. O que que é a caldeira? Caldeira, eu forneço uma energia, pode ser combustível, sei lá, combustível nuclear, um combustível qualquer que vai me gerar energia. Essa energia vai fazer o quê? Gerar o vapor na caldeira, que é o vapor a alta pressão. Esse vapor a alta pressão, ele vai ser útil para gerar uma turbina. Então, ele vai girar uma turbina que vai me gerar uma eletricidade, é um trabalho que vai gerar alguma coisa útil. Quando ele passa na turbina, uma parte dele vai diminuir a pressão e condensar. Aí esse vapor passa por um condensador que vai o quê? Retirar esse calor do vapor e jogar para fora, vai rejeitar ele, né? Que é aquele calor que não foi utilizado para gerar trabalho, ele é rejeitado, né? Então agora ele condensa, essa água agora está a baixa pressão. Essa água então precisa ser bombeada, ou seja, essa água então vai ter energia de pressão, então vai ter
Então vai ter um motor ali, vai ter uma injeção de energia nessa bomba para ela poder funcionar, para ela pegar essa água e jogá-la para a caldeira. Então essa água vai estar de baixa para alta pressão. Volta para a caldeira gera vapor e aí meu ciclo continua. Idealmente, como é que ocorre esse processo? Então, você vai perceber que esse processo ocorre no sentido horário ali, né? Como você está vendo, vai do ponto 1, 2, 3 e 4. Então, inicia no ponto 1. Então, no ponto 1, minha água que baixa pressão e ela é comprimida de forma isentrópica, ou seja, a mesma entropia até na caldeira. Então, devido a essa pequena diminuição do volume específico da água, essa temperatura aumenta levemente durante esse processo de compressão isentrópica, que é o 2 aqui, né? Uhum. Depois, forçada essa compressão, a água entra na caldeira, então como um líquido comprimido, e vai sair como vapor superaquecido, ou seja, vai passar na caldeira aqui até aumentar a sua pressão. Então, é um vapor superaquecido a alta pressão. Né? Então a caldeira a gente sabe que é um trocador de calor, né? Então o calor vai o que aumentar a temperatura da água, transformando um vapor de alta pressão. Então toda a região de vapor é superaquecida, a gente chama também de gerador de vapor. A gente fala da caldeira justamente. Então esse vapor vai entrar na turbina e vai se expandir de forma isentrópica. Então, ela vai gerar o trabalho. Então a pressão e a temperatura do vapor vai diminuir levemente, ou seja, parte dela vai se perder e até o vapor entrar no condensador. Então, esse vapor não vai ser totalmente vapor, uma parte dele já está condensada, né? Então, vai ser líquido e vapor, só que com uma temperatura alta. Então, esse calor precisa ser rejeitado, vai ser rejeitado no condensador, certo? Então, tá Uhum. todo aí o ciclo. Então, de 1 para 2 é a bomba, né? É uma compressão isentrópica. Do processo 2 para 3 é o processo na caldeira, onde eu tenho fornecimento de calor a pressão constante. Do ponto 3 para o ponto 4, eu tenho a turbina, né? Então, uma expansão isentrópica. E do 4 para o ponto 4 para o ponto 1, eu tenho um condensador, onde eu tenho rejeição de calor a pressão constante. Deixa eu só tomar água aqui rapidinho. Bom, então o pessoal aí que fala do ciclo de Carnot, quem que é o Carnot, né? Carnot foi um engenheiro francês, né, o Nicolas Carnot. Ele demonstrou por meio de uma máquina teórica que não seria possível obter um rendimento perfeito. Então ele mesmo já chegou nessa conclusão, que não consigo uma máquina de 100% de rendimento, que passou a ser chamado aí de ciclo de Carnot. Aí, esses dois autores aí, o Potter e o Scott, eles vão definir como máquina de Carnot uma máquina ideal, que utiliza os processos reversíveis, né? Então, obedece aquelas condições de reversibilidade no seu ciclo de operação. E, então, estabelece o quê? Que a máquina de Carnot é o limite máximo possível de eficiência para qualquer motor real. Então, você considera qualquer máquina do ciclo de Carnot como limite máximo para o motor real. Ah, e como é que ocorre o meu ciclo de Carnot? Então, do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho a chamada expansão isotérmica. Então, o que que é? O calor é fornecido ao fluido de maneira reversível por um reservatório de alta temperatura a uma temperatura constante. Então, aqui, ó, o meu pistão no cilindro é movimentado, né? Já que eu aumentei aqui o calor, aumenta a agitação molecular, o pistão tende a subir, né? Então, o pistão ele vai expandir. Do ponto 2 para o ponto 3, eu tenho a expansão adiabática reversível. Então, meu cilindro vai ser totalmente isolado, de modo que nenhuma transmissão de calor ocorra durante esse processo. Então, mesmo assim, o meu pistão continua a ser movido com o volume aumentando. Do 3 para o 4, agora eu vou ter uma compressão isotérmica. Então, aqui o meu calor é rejeitado pelo fluido de maneira reversível para um reservatório de temperatura baixa a uma temperatura constante. Então, meu pistão comprime o fluido em questão com diminuição de volume, né? Então, tem um alívio ali de volume, diminua a pressão. E do ponto 4 para o ponto 1, eu tenho uma compressão adiabática reversível.
Então, meu cilindro ele é completamente isolado, não permite nenhuma transmissão de calor durante esse processo reversível. Então, da mesma forma que aquele expande, ele começa a comprimir o fluido até que atinja o volume, a temperatura e a pressão original, onde completa o meu ciclo. Então, está justamente aí o meu ciclo de Carnot. Do ponto 1 para o ponto 2 é isotérmico, aqui é adiabático, isotérmico, adiabático. Então, aqui é uma expansão isotérmica, uma compressão adiabática, uma compressão isotérmica e uma expansão adiabática. E tá aí justamente, ó, e o Carnot então demonstrou que nesse ciclo a quantidade de calor trocada com a fonte fria e quente é proporcional às suas temperaturas. Então essa relação, né? Então calor da fonte fria sobre a temperatura, perdão, calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente é igual a calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Aí eu posso relacionar então com o rendimento. Então, o rendimento seria 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, né? Quer dizer, toda vez que eu quiser verificar a capacidade de uma máquina, eu posso fazer essa conversão aí. Isso, fazer... Justamente, isso, considerando como se ela fosse uma máquina de Carnot, né? Só Isso, para a exato. gente entender o rendimento de Carnot, como ela fosse uma máquina de Carnot. Uhum. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Certa máquina ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules. Sendo as temperaturas das fontes térmicas 127 e 27 graus, respectivamente, determine o rendimento da máquina referida, a quantidade de calor retirada da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Bom, vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho meu trabalho, vou chamar aqui de tal, né? Então, me gera um trabalho de 1000 joules. Que é o calor, isso? Não, aqui é o trabalho, tá vendo? O trabalho útil. É o Ah, sim. trabalho. Uhum, É de mas 1000 joules. já, já não é calor? Não é É, calor? pode ser joule, ó, pode ser joule, caloria ou watts. Aí tanto Uhum. faz o calor, pode ser apresentado qualquer um deles, né? Pode ser calor, Uhum. né? Caloria, Naquele, joule ou watts. naquele seu na aula anterior, uma das anteriores, o senhor considerou isso aí já, me deu um nó quando foi fazer Ah, aquelas. não, mas aí o que que é o joule é o calor. Agora a potência é o que que é o watt? O watt é só o joule por segundo, é É só o trabalho, né? O é trabalho a é o trabalho, é transmissão. isso? É Não, isso? mas pode ser representado por joule ou watts. Aí, por exemplo, se estiver determinando em watt, vai ser tudo watts. Agora, se for joule, é tudo joule, certo? É a quantidade de energia. Bom, e a temperatura da fonte térmica é 127 e 27. Então, por exemplo, a temperatura da fonte quente, ela é 127 graus. E a temperatura da fonte fria, 27 graus Celsius. Bom, para determinar aqui o rendimento, eu preciso converter essas temperaturas para escala absoluta. Então, todos esses cálculos aqui eu tenho que fazer com a temperatura na escala absoluta, que é o Kelvin. Então, para isso, o que que eu tenho que fazer? Eu vou somar com 273. Então, só fazendo os cálculos aqui. Deixa eu fazer aqui. Então vamos lá, 127 mais 273 dá 400 Kelvin. E aqui vai dar 300, né? Então 27 mais 273 dá 300. 300 Kelvin. Bom, como é que eu calculo o rendimento? Então, o rendimento não é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, né? Isso. Que é justamente o que está aqui, né? Uhum. Bom, então aqui o rendimento vai ser 1 menos 300
dividido por 400. Aí eu corto os dois zeros aqui. Se eu dividir 3 por 4, vai dar 0,75, certo? Então é 1 menos 0,75. Aí 1 menos 0,75 é 0,25. Se eu multiplicar por 100, vai dar 25%. Então, meu rendimento é de 25%. Bom, o próximo aqui é quantidade de calor retirada da fonte quente. Ó, então, a quantidade de calor da fonte quente. Outra forma de eu escrever o rendimento é a quantidade de trabalho pela quantidade de calor da fonte quente. Bom, se o meu rendimento é de 0,25 e o meu trabalho é de 1.000, eu acho a calor na fonte quente. Eu multiplico em cruz aqui, ó. Então fica 0,25 QQ igual a 1.000. Aqui é como se eu tivesse 1 sobre 1, né? Então aí meu QQ aqui vai ser 1.000 por 0,25. Então fazendo 1.000 dividido por 0,25 vai dar 4.000. 4.000 joules. Aí aqui é o seguinte, qual a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria? Bom, que é o eu tenho duas formas. Ou posso usar essa fórmula aqui, né? Então posso usar lá o Q1 sobre Q2. Então posso usar ali o Q, vou colocar QQ sobre TQ, QF sobre TF. Bom, então fica QQ, ele é 4.000, acabei de calcular, né? A temperatura da fonte quente é 400. Calor da fonte fria eu quero calcular e a temperatura é 300. Bom, deixa eu fazer a simplificação aqui. Eu corto 2 zeros aqui, corto 2 aqui. 40 dividido por 4, aqui vai dar 1, aqui vai dar 10. Aí aqui eu só multiplicar em cruz, né? Então fica QF, 1 vezes QF, é igual a 300 vezes 10. Então, é 300. 3.000. 3.000 joules. Pronto, então achei a fonte de calor da fonte fria, da fonte quente e o rendimento. É bem parecido lá da nossa SAP, né? Assim, bem parecido lá. Bom, então antes de finalizar aí, eu vou mostrar um outro aqui, Rubens, que é do sistema de refrigeração. Bom, se o ciclo de potência ele é no sentido horário, o ciclo de refrigeração é o ciclo reverso, né? Então vai ser um ciclo feito no sentido anti-horário. Então tem um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, como é que é o ciclo termodinâmico aqui do ar-condicionado, mas é de qualquer sistema de refrigeração também serve. Bom, se lá no ciclo de potência ele é no sentido horário, aqui ele vai ser no sentido anti-horário, então ele vai seguir para cá, ó. Então, ele vai fazer no sentido contra o relógio, né? Bom, e o meu sistema de refrigeração ele vai ter 4 processos também. Então, agora aqui, o processo de 1 para 2 é o processo que ocorre no compressor. Idealmente também é um processo considerado ideal. Esse processo ele é adiabático reversível, então ele é com entropia constante, ou seja, a entropia do ponto 1 é igual à entropia do ponto 2. Né? Então, meu refrigerante ele vai entrar, então, inicialmente no ponto 1, meu fluido refrigerante está como vapor saturado na pressão de baixa, ou seja, na pressão da linha de baixo, até ele atingir a pressão de condensação. Então ele vai sair da região de saturação, vai se tornar um fluido então superaquecido, um vapor superaquecido.
cuja temperatura aqui vai ser maior que a temperatura de condensação. O processo 2 para o 3 vai ser no condensador. Então, aqui está o meu condensador, que pode ser a água, a ar, né? Pode ser também convecção forçada ou natural. Tanto faz o método. Aqui vai ser um processo que vai ser rejeitado o calor. Então, o meu fluido recebeu o calor lá do evaporador, está como vapor, e além disso, ele ganhou também temperatura do compressor, ou seja, esse calor precisa ser rejeitado. Então, ele vai ser no meio de resfriamento, desde a temperatura T2 da saída do compressor até a temperatura de condensação, né, saída aqui do T3. Até o momento que ele se condensa, ou seja, passa de vapor para líquido e atinge o estado de líquido saturado, ou seja, então, ele está aqui no estado de líquido em cima da saturação, né? E justamente na pressão de condensação, que é a linha de alta pressão. O processo 3 para o 4 é onde vai ter aqui a minha válvula de expansão, que também é uma expansão irreversível em entalpia constante. Na verdade, é uma expansão reversível, perdão. Desde a pressão até o líquido saturado, onde atinge a pressão do evaporador. Então, minha válvula de expansão vai aliviar a pressão. Então, meu fluido vai ter a mesma entalpia, só que ele vai entrar para a região de saturação aqui, ó. Só que aqui agora ele não vai estar totalmente líquido, ele tem uma pequena parcela de vapor, porque ele aliviou a pressão, a gente tem um chamado vapor de flash. Esse vapor de flash vai ser um problema, porque é vapor que vai diminuir a eficiência do evaporador. Então a gente vai ter depois alguns meios ali de controlar esse vapor de flash para evitar a sua formação, né? Até porque vapor de flash eu só vou ter depois então retirada de calor na forma sensível. E a maior eficiência de troca de calor é na forma de calor latente, quando eu tenho mudança de fase. Ô, professor, como é Pode que falar. Você falou sensível? Onde está aqui? O que é o calor sensível? O calor Ah, sensível é aquela quantidade de calor sem você alterar sem você alterar o estado da substância. Ou seja, ele está líquido ali, você aquece a uma determinada temperatura, só que ele mantendo líquido ou gás. Agora, se ele mudar de fase, que aí a maior quantidade de energia é para poder mudar de fase. Então, por exemplo, para você ferver a água, ela sair de líquido para vapor, aí a pressão aí depende da altitude. Então, por exemplo, a nível do mar, a água evapora a 100 graus Celsius. Então, para você evaporar uma água, você precisa atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Então, você precisa com uma quantidade de energia para poder evaporar essa água. Agora, só aumentar a temperatura dela, vamos supor que essa água está a 20 graus e aquecer até ela a 90 graus, aí é calor sensível, né? Você vai precisar de uma quantidade de energia para aumentar ela em 70 graus. Só que a energia para você aumentar essa água, por exemplo, em 70 graus, por exemplo, partir ela de 20 para 90, é muito menor do que você vaporizar ela. Ou seja, você precisa de uma quantidade de energia muito maior para poder mudá-la de estado. Então, por isso que o calor sensível, ele é bem pouco, principalmente no sistema de refrigeração. A maior parte do calor que eu preciso para poder fazer o fenômeno acontecer, ou seja, para refrigerar, climatizar o ambiente, é quando o meu fluido refrigerante muda de fase. Então, ele passa de líquido para vapor, né? Então, aqui, ó, ele justamente passa de líquido para vapor até atingir a pressão ali, né? Até atingir o estado de vapor saturado, onde recomeça então todo o meu ciclo, né? Bom, aí depois a gente vai ver com mais detalhes também o ciclo real, né? Da mesma forma, da mesma forma lá no ciclo de potência, que eles projetam as máquinas com referência na máquina de Carnot, nos sistemas de refrigeração e climatização, eles sempre projetam o sistema considerando o ciclo ideal. Bom, mas na realidade isso não acontece. Bom, mas eles fazem mesmo assim porque no momento que eles traçarem o ciclo e o ciclo real, se o ciclo real que eles traçarem for bem próximo do ciclo ideal, quer dizer que o meu projeto foi bem feito. Então, eu projetei minha máquina quase, assim, quase 100% de efetividade, né, de assertividade.
Bom, aqui tá extrapolado só para a gente conseguir enxergar, mas, por exemplo, se eu projetasse um sistema de refrigeração e ele desse esse ciclo aqui bem divergente, bem fora do ciclo ideal, alguma coisa deu errado, eu preciso rever alguma coisa, ou o diâmetro de tubulação, ou o tamanho dos meus trocadores de calor, ou seja, o meu evaporador, o meu condensador, ou o compressor também. Então, alguma coisa está errada. Eu tenho que rever o projeto para tentar encolher, por exemplo, esse ciclo real, né, para fazer ele ficar o mais próximo do ideal possível. E as diferenças são justamente por causa daqueles fenômenos da irreversibilidade. Então, primeiro, o processo que vai passar no compressor, ele não é isentrópico, porque o processo não é reversível. Então, ele vai ser politrópico, né? A temperatura, ou a entropia do ponto 2 é maior do que a entropia do ponto 1. Outra coisa, os compressores não podem succionar líquido. Então, meu fluido, quando está como vapor saturado, não é garantia que ele esteja totalmente vaporizado. Então, eu preciso aumentar um pouco mais a temperatura desse vapor para não ter um risco dele succionar líquido. Então, eu superaqueço. Então, meu fluido aqui, eu vou ter um superaquecimento. Depois a gente vai ver que tem uns testes de superaquecimento do fluido refrigerante. Então, superaqueço entre 5 e 7 graus para evitar que ele não seja líquido. Só o compressor de parafuso que vai comprimir o meu fluido no estado líquido. Os outros nenhum tem essa. Os outros são todos, vamos dizer, intolerantes, né? Eles não têm essa capacidade. Então, esse já é outro desvio do ciclo real. Outro problema é justamente aqui na condensação. Então, no ciclo ideal, a condensação ela é a pressão constante. Só por que aqui não tem pressão constante? Porque o meu fluido refrigerante é um fluido que está escoando dentro de uma tubulação. Então, um fluido escoando dentro de uma tubulação, uma certa velocidade ali, vai ter atrito. Então, esse atrito vai fazer então com que o meu fluido, né, o meu fluido escoando dentro de uma tubulação ali, vai perder velocidade, vai perder energia de pressão, que a gente chama justamente de perda de carga. Então, né, e como é que eu determino essa perda de carga? Vai ser pelo comprimento de trecho reto de tubo e também a gente chama de perda de carga distribuída. Isso aí eu vou falar um pouco mais também lá na mecânica dos fluidos, não se preocupe muito com isso. E também a gente tem as curvas e as válvulas, que a gente chama de perda de carga singular. Então, essa soma de perda de carga é justamente a diferença de pressão. Então, se você fizer uma medição é, bem na entrada do condensador e na saída do condensador, você vai ter que ter uma diferença de pressão mesmo, de fato. Não é a mesma pressão. Só que depois a gente vai ver também que vai ter algumas válvulas que vai tentar forçar, não vai ser a pressão exatamente constante, mas vai diminuir muito essa diferença para compensar essa perda de carga. Porque essa diferença de perda de carga aqui, ó, vai fazer também com que a troca de calor não seja eficiente, né? Então aí também um desvio do ciclo real. E também eu preciso subresfriar, né? Um ciclo ideal, o meu líquido fica saturado. Aí eu vou subresfriar para quê? Para diminuir o tanto quanto possível a temperatura do meu fluido, para justamente diminuir o efeito de vapor de flash e para eu ter uma máxima troca de calor, né? Vamos dizer, pegar o máximo do frio que o meu fluido tem para jogar no ambiente, seja para climatizar, refrigerar, resfriar ou congelar, onde vai passar pelo evaporador. E no ciclo real também, na válvula de expansão, não é isoentálpico. Vai ter uma diferença de entalpia também, pouca entre o ponto 3 e o ponto 4. E o mesmo problema que ocorre no condensador vai ocorrer no evaporador, que é fluido escoando dentro de uma tubulação com curvas e trecho reto, que é a chamada perda de carga, que também vai gerar essa diferença de pressão aqui. Que também vou utilizar de válvulas para forçar esse processo a ser a pressão constante, né? Se não totalmente com a pressão constante, mas muito próximo a ela, né? Para ter o máximo de eficiência. Certo, o Rubens? Certo. Depois eu não vou explorar mais isso aí. Se tem alguma dúvida aí, algum questionamento?
Eu realmente eu fiquei com bastante dúvida com relação a todo esse processo aí, mas assim, eu vou procurar dar uma olhadinha no material para Não, entender. mas não esquenta novo. Isso aqui é porque a gente vai falar muito ainda. A gente vai falar ainda na parte de instalação, operação, na última OC desse modo. Depois a gente vai explorar de novo lá nas UCs de industrial e comercial também. Então a gente vai falar Uhum. bastante ainda. Vai ficar um trem meio repetitivo, você vai falar, agora eu sei desse negócio. O nosso curso, eu não sei se meus colegas têm a mesma percepção. Como a gente está só tratando aqui de teorias, e muitas vezes você não vê isso na prática, né? Talvez a gente pudesse unir, né? Vincular essa teoria na prática, a gente entenderia todo o processo melhor. Tá? Mas O, o- isso aqui eu lembro que eu fiz, por exemplo, lá na faculdade, tinha uma bancadinha de ar-condicionado, né? Aí a gente fez essas. A gente pegou esses pontos aqui, ó, para de fato ver essa diferença. Ah, nós fizemos isso com o professor Diogo, certo? Mas, assim, esses cálculos, né? Esses cálculos aí que a gente acaba fazendo, que, assim, teoricamente não faz muito sentido. Na prática, talvez a gente pudesse desenvolver melhor. não, parece um pouco meio sem sentido no primeiro momento aí, mas depois você vai tendo ali a prática, vai vendo, se eu diminuir a pressão, essa relação de pressão ali, assim, aí acaba tendo algum sentido ali. É porque, assim, o tempo da UC eu não consigo desenvolver mais, aí eu fico uma coisa um pouco mais restrita, né? Até porque a carga horária dessa UC que é pequena, né? Hum. Mas obrigado pela aula. Não, que isso, né? Qualquer Interessante. dúvida, então, só mencionar aí. Bom, vou encerrar a aula aqui. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Seja você, então, aí uma boa noite. Bom, Luiz, fique com Deus aí. Até a Tá? próxima aí. Até a próxima. Tá?